Olá amigos, estamos começando mais um Alta Velocidade para a gente falar tudo o que aconteceu no último final de semana. Aquele lembrete de sempre, temos um podcast onde tratamos das principais categorias, o Café com Velocidade. Lá nessa semana tem Fórmula 1, preview aí do GP de Monza, tem MotoGP, tem Stock Car e tem Fórmula Indy, a decisão que deu o título ao Will Power. E as outras categorias um pouco menos importantes serão tratadas aqui no Alta Velocidade. E nessa semana nós teremos ADAC Fórmula Master, Fórmula 2 Itália, Moto 3, Moto 2, Moto 1000 GP, ERC, Rally dos Sertões, Brasileiro de Turismo, NASCAR Nationwide Series, NASCAR Truck Series e NASCAR Sprint Cup. Então é isso, vamos começar. Lembrando aquela regrinha, nós só falamos aqui nos programas o que nós assistimos. Para dar um pouco mais de embasamento, vamos começar mais um Alta Velocidade. E vamos começar essa edição falando da ADAC Fórmula Master, que correu lá em Nürburgring no final de semana. Lembrando que são 3 provas aí por etapa. Na primeira, o líder do campeonato, o Michael Jensen, ele largou da pole, mas foi superado no início pelo sueco, o Joel Eriksson. E aí o Jensen teve que partir para a recuperação. Na quinta volta, ele conseguiu dar o troco no Joel Eriksson, assumiu a ponta, não foi mais superado e venceu a corrida. A segunda prova aconteceu debaixo de um temporal, muita chuva, muitos pilotos errando, rodando, batendo, apenas escapando numa curva. Um festival de erros. O Michael Jensen largou na pole, porque o grid de largada da segunda corrida é o resultado da primeira, e ele acabou aí sendo superado. Teve um safety car, na relargada ele deu uma espalhada naquela primeira curva de Nürburgring, foi superado pelo Marvin Jensen e perdeu a corrida. O Jensen venceu e foi um festival, realmente teve rodadas, batidas, safety car, foi bem terrível essa segunda corrida. A terceira, grid invertido do resultado da segunda corrida. O Michael Jensen largou um pouquinho mais atrás, a pole ficou com o Igor Valilko. Só que o Igor ele acabou sendo punido porque ele não posicionou o carro na posição correta no grid. Coisa de piloto de fundo de pelotão largando lá na frente, erros acontecem. O Michael Jensen foi para a recuperação, mesmo tendo largado um pouco mais atrás. Passou o Tim Zimmerman nas últimas voltas, assumiu a liderança da corrida e venceu. Então saldo super positivo para ele, venceu a primeira e a última corrida do final de semana e ampliou a liderança do campeonato. Agora ele tem 272 pontos contra 201 do Maximilian Günther e 171 do Marvin Jensen. E o ADAC Fórmula Master retorna agora entre os dias 20 e 21 de setembro em Sachsenring. Agora vamos falar do troféu Fórmula 2 italiano que correu lá em Paul Ricard, na França. Na primeira prova, os 2 ponteiros do campeonato, o Piero Long e o Jorge Baz, eles largaram na frente e foram-se embora os dois, o Long em primeiro e o Baz na segunda posição. A grande briga mesmo foi pela terceira colocação entre o Paolo Viero e o Alessandro Perolo. Acabou que não teve posições aí, mudanças de posições no meio da prova. No finalzinho apenas que o Perolo jogou, ultrapassou o Viero e terminou no pódio na terceira colocação. Na segunda corrida, grid invertido, o Piero Long, que venceu a primeira prova, teve problemas, teve que largar dos pits e iria largar inicialmente na 6ª posição, pois invertia as 6 posições do grid do resultado da primeira prova para o grid da segunda. O Jorge Baz largou em quinto, e foi o segundo na primeira prova, fez a maravilhosa largada, pulou logo de cara para a primeira colocação, de quinto para o primeiro, e o Long foi o grande nome da prova, largando dos pits com um carro aí superior, já com o título nas mãos, veio passando os rivais 1 a 1, até no finalzinho ele conseguiu chegar no Jorge Baz, faltando aí 3 minutos para o fim da corrida. Foram 3 voltas sensacionais de pressão para cima do Baz, mas o Baz conseguiu manter a posição, manter a ponta e venceu. Na classificação do campeonato, o Piero Long tem 308 pontos contra 211 do Jorge Baz e 196 do Alessandro Perolo. A próxima etapa, a última do campeonato, será entre os dias 25 e 26 de outubro em Monza. Vamos até Silverstone agora, falar da Moto 3, que teve mais uma grande prova no final de semana,
com destaque para o Enea Bastianini, 16 anos apenas, que está dando um trabalho, está dando um show na Moto3 e brigou pelos ponteiros durante toda a corrida. No finalzinho acabou perdendo a posição, terminou em terceiro. A vitória ficou com o Alex Rins, apenas 11 milésimos à frente do companheiro de equipe dele, o Alex Marques, e apenas 72 milésimos para o Bastianini. Então é isso mesmo, vocês não ouviram errado, 72 milésimos separando o primeiro e o terceiro colocado na Moto3. Na classificação do campeonato, o Jack Miller segue na frente com 179 pontos contra 166 do Alex Marques e 150 do Alex Rins. A próxima etapa será no dia 14 de setembro em Misano. E até a Moto2, que não estava aí proporcionando boas corridas, deu um espetáculo lá em Silverstone, realmente uma grande prova. Apesar dos vencedores terem continuado os mesmos, dois pilotos da marca VDS fizeram dobradinha, dessa vez com Steve Rabat em primeiro e o Mika Kallio na segunda colocação. Só que tivemos aí a presença do Johan Zarco, Simone Corsi, o Jonas Folger, o Maverick Viñales. Esses pilotos estavam lá na frente, aquela troca constante de posições, a cada curva um estava numa posição. Então foi uma corrida muito boa de assistir, cheia de disputas, apesar da dobradinha da marca VDS no fim. No campeonato, continua a liderança do Steve Rabat com 233 pontos contra 216 do Mika Kallio e 166 do Maverick Viñales. E a Moto2 também retorna no dia 14 de setembro em Misano. Ainda nas motos, mas agora no Brasil, em Cascavel, Moto 1000 GP, um dilúvio, uma aguaceira. Na volta de apresentações, o líder do campeonato, Matheus Lucianac, caiu. Teve que largar dos pits. Quem se deu bem com isso foi o Wesley Gutierrez, que largou na pole, manteve a posição, mas depois de algumas voltas ele acabou sendo superado pelos dois Diego, o Diego Pierluigi e o Diego Faustino, e caiu para a terceira colocação. Ele até conseguiu dar o troco no Faustino, e para sorte dele, o Pierluigi caiu e perdeu várias posições. O Gutierrez voltou para a ponta. O Diego Faustino também caiu. O Matheus Lucianac também caiu no final da corrida. Foi um festival de tombos, mas o Wesley Gutierrez conseguiu se manter em pé e venceu a corrida lá em Cascavel. Na classificação do campeonato, o Lucianac continua na ponta com 68 pontos contra 64 do Wesley Gutierrez e 55 do Miguel Praia, que terminou na segunda colocação. A próxima etapa será no dia 21 de setembro em Goiânia. Vamos até a República Tcheca falar do europeu de rally, o ERC, onde a bruxa estava solta. Quem chegava na frente acabava tendo algum problema. Começou com o Kevin Abring, ele venceu a primeira especial, que foi no sexta-noite, e também venceu aí as duas do sábado de manhã, a segunda e a terceira especial do rally. Conseguiu aí uma boa margem na liderança, mas na quarta tudo aconteceu. Primeiro, o Kevin Abring teve problemas com o carro, parou, por lá ficou e abandonou. O Espaeka Lapi, que é líder do campeonato, acabou batendo também, perdeu várias posições. O mesmo aconteceu com o Craig Brink. Eles que eram em segundo e terceiro até então no rally. Então sorte por Roman Cresta. A liderança caiu aí no colo dele, ele venceu essa quarta especial. Mas na quinta especial seguinte foi a vez do Cresta ter problemas. E aí o Václav Peck assumiu a ponta. E aí ele quebrou essa sequência de quebras de quem chegava na frente. Acabou com essa sequência de azar dos líderes. E aí ele foi até o fim, conseguiu chegar à vitória dessa etapa do ERC lá na República Tcheca. Na classificação do campeonato, o Espaeka Lapi lidera com 123 pontos contra 104 do Swip Wigan e 70 pontos do Craig Brink. A próxima etapa do ERC será no Chipre, entre os dias 19 e 21 de setembro. Continuando no Salis, vamos falar agora do Rally dos Sertões, que encerrou aí sua atividade no último sábado em Belo Horizonte, uma especial de Diamantina Belo Horizonte. Lembrando que na semana passada nós já demos aqui uma parcial dos Sertões, ainda estava no meio da disputa e agora nós vamos falar do resultado final. Vamos começar pelas motos, aquela alternância fantástica. O português, o Paulo Gonçalves, e o espanhol, Marc Coma, foram trocando aí de posições não, alternando as vitórias dia após dia.
O Paulo Gonçalves venceu o prólogo no sábado, o Mark Coleman venceu a primeira especial no domingo, o Paulo Gonçalves venceu na segunda, o Coleman na terça, o Paulo Gonçalves na quarta, o Coleman na quinta, o Paulo Gonçalves na sexta, e no sábado, no último dia, o Paulo Gonçalves quebrou essa alternância, venceu novamente, mas não foi suficiente. O Mark Coleman tinha já aberto uma distância suficiente e foi o campeão nas motos. Resultado final então, o Mark Coleman, Paulo Gonçalves em segundo, Jean Azevedo, o melhor brasileiro, terceira posição, Elder Rodrigues o quarto e o Jordi Viladons na quinta colocação. Nos quadriciclos também tivemos aí de certa forma uma alternância, mas entre três pilotos, o Robert Narras, o Marcelo Medeiros e o Rafael Sonic. Começaram a disputa entre eles começou bem apertada, só que nos últimos dias o Sonic foi punido, o Marcelo Medeiros teve problemas com o quadriciclo dele, e aí sobrou para o Robert Narras, que tinha sido já campeão no ano passado, conquistou aí o bi seguido, um grande resultado para o Narras, que teve aí na classificação final, ele em primeiro, seguido do Rafael Sonic em segundo, Gabriel Varela ainda conseguiu seu terceiro, Tom Rosa o quarto, e o Rodolfo Brito na quinta colocação. E a zebra esteve presente no Rally dos Sertões nos UTVs. O José Hélio, que começou muito bem, teve problemas, perdeu aí posições. A liderança foi para a mão do André Savaia, mas no último dia, entre Diamantina e Belo Horizonte, ele também teve problemas, quebrou. E aí a vitória caiu nas mãos do Vinícius Mota, que não tinha vencido nenhum especial, não tinha em nenhum dia chegado à liderança, mas sobrou nas mãos dele, ele aproveitou e foi o campeão. Então aí o resultado final, Vinícius Mota em primeiro, seguido do Henrique Gutierrez, o Elson Cascão, Leandro Torres e Gustavo Lapertosa. E nos carros tivemos aí uma briga bem particular entre o Reinaldo Varela e o Guilherme Spinelli. O Varela começou na frente, começou vencendo, mas ele sofreu uma punição por não ter respeitado lá um ponto do radar. Perdeu 10 minutos e teve que partir para a recuperação. Foi vencendo especial atrás de especial e o Guilherme Spinelli na outra estratégia de já que eu estou na frente com tanta vantagem, já que o Varela foi punido, vou poupar. Então foi essas duas estratégias. O Varela pé embaixo todos os dias e o Guilherme Spinelli tentando poupar o carro, tentando não abusar muito dos saltos, de tudo mais, dos desafios que um rally desse apresenta. E foram para o último dia com o Spinelli com uma ligeira vantagem de cerca de 4 minutos para o Reinaldo Varela, e tudo poderia ter dado errado. A sorte de campeão esteve do lado do Spinelli, porque ele teve um pneu furado e na somatória do tempo, no tempo total, ele tinha perdido o título para o Reinaldo Varela. Só que aconteceu um acidente entre dois carros num ponto do rally, e aí o Sertões resolveu neutralizar a especial. Ela não foi considerada então inteira, em vez dos 100 e tantos quilômetros, foram apenas 70 e poucos que foram considerados, e com isso o Guilherme Spinelli conseguiu o título. Então no finalzinho ele teve essa sorte. Então vamos lá confirmar o resultado: Guilherme Spinelli em primeiro, seguido do Reinaldo Varela, Christian Baumgarten em terceiro, João Franciosi em quarto e o Jorley Júnior na quinta colocação. E nos caminhões, Edu Piano, brincadeira. Os caminhões foi realmente a categoria mais sem emoção dos Sertões. O Edu Piano, ele simplesmente venceu tudo. Ele venceu o prólogo no sábado e as 7 especiais do domingo em Goiânia ao sábado em Belo Horizonte. Não deu chance para ninguém. Então, vitória do Edu Piano. Na segunda posição terminou o trio formado pelo Felício Bragante, o Evandro Baltz e o Paco Corder. E na terceira posição deu o caminhão do Guido Salvini, que teve problemas no início do rally, lá nos primeiros dias, conseguiu se recuperar e terminou na terceira colocação. E agora vamos até Curitiba falar do Brasileiro de Turismo, 2 corridas no final de semana. Na prova do sábado só deu Marco Cosi, ele conquistou a pole aí numa belíssima qualificação. Largou na frente, foi-se embora, venceu com tranquilidade. E a curiosidade da corrida, um fato bem curioso, o Renato Braga, um dos pilotos da categoria, ele perdeu o carro foi parar na brita, ficou atolado na brita. E a direção de prova, querendo ser dinâmica, resolveu não mandar o safety car.
colocou a amarela local ali, mandou só um carro de serviço ir lá, colocar uma cordinha, né, aquela fita lá para puxar o carro do Renato Braga, para tirar ele da brita e recomeçar a prova. Recomeçar a prova não, continuar a prova, mandar a bandeira verde naquele local e não ter que mandar o safety car. Só que o carro de apoio que foi lá desatolar o carro do Renato Braga, atolou também. Então ficaram 2 carros atolados, do Renato Braga e o carro de apoio. Aí não teve escolha, a direção de prova teve que dar o safety car. E aí foi um segundo carro de apoio lá para desatolar os 2. E foi uma imagem bem curiosa. Na segunda corrida, no domingo, o Cosi também começou na frente, foi-se embora, mas para o azar dele, o carro dele se entregou, abriu o bico, parou. E aí a briga se deu. Os 2 ponteiros do campeonato, o Guilherme Salas e o Márcio Campos, começaram a se pegar. O Márcio Campos atacando o Salas aqui e ali, tentava na reta, não conseguia chegar, não conseguia pegar o vácuo, tentava no miolo. Mas o Guilherme Salas mostrou que não é à toa que ele é o líder do campeonato, já com tantas vitórias em 2014, e venceu mais uma. Na classificação do campeonato, o Salas tem 166 pontos contra 150 do Márcio Campos e 134 do Rafael Abate. O Brasileiro de Turismo retorna agora no dia 14 de setembro, lá no Velopark. Agora é hora da gente falar de NASCAR Nationwide Series, que correu lá em Atlanta. E só deu o Kevin Harvick, que ele correu aí no carro número 5 da equipe do Dale Earnhardt Jr. E o Kevin Harvick liderou mais de quase 80% das voltas da corrida. Só não liderou ali nas diferenças de estratégias, mas o Harvick foi o nome da prova, venceu com tranquilidade. A briga pelo campeonato da Nationwide anda muito acirrada. A liderança continua nas mãos do Chase Elliott, que tem 874 pontos contra 859 do Regan Smith e 839 do Ty Dillon. A Nationwide retorna nesta sexta-feira, 5 de setembro, em Richmond. E a NASCAR Sprint Cup correu lá em Atlanta no último final de semana e até que enfim, Kasey Kahne venceu uma corrida e se classificou para o Chase. Ele era o único carro da equipe Hendrick que ainda não tinha vitória e que estava fora. Ele conseguiu aí no finalzinho se classificar, mas foi sofrido. A corrida teve aí 2 prorrogações. O Kahne estava liderando a corrida, estava partindo para vitórias, faltando aí 2 voltas para o fim. Safety car na pista, prorrogação. Todos os pilotos foram para os pits. Ele não voltou em primeiro, o Matt Kenseth voltou na ponta. Relargada, o Kahne foi em busca do prejuízo, não conseguiu passar o Kenseth, mas por sorte dele teve outro acidente, nova prorrogação, e aí sim, na segunda prorrogação, ele assumiu a ponta e venceu a corrida. Na classificação do campeonato, os 2 companheiros dele lidera Jeff Gordon com 872 pontos contra 851 do Dale Earnhardt Jr. e 794 do Matt Kenseth. A NASCAR Sprint Cup corre nesse sábado em Richmond, prova muito importante, porque é a última prova da fase de classificação. Então, já daqui 2 semanas já começa o Chase. Estamos aí afunilando o campeonato 2014 da NASCAR. A NASCAR Truck Series foi até o Canadá, no Mosport Park, correr aí no circuito misto, mais uma vez correndo por lá. E a vitória ficou com Ryan Blaney, do Truck 29 da equipe do Brad Keselowski. Ele aí superou alguns favoritos, por exemplo, o Alex Tagliani, que correu no famoso carro 22, não ficou com a vitória. O Blaney foi lá no finalzinho, venceu. Foi a primeira vitória do Blaney na temporada e embolou o campeonato. A diferença ali, estão todos muito perto. Na liderança está com o Johnny Salter com 524 pontos, apenas 7 pontos à frente do Matt Crafton. E o Ryan Blaney está ali pertinho, colado neles, com 511 pontos. A Truck Series retorna no dia 12 de setembro em Chicago. E é isso, vamos encerrando mais um Alta Velocidade. Espero que vocês tenham gostado aí. Algumas categorias que correram no último final de semana. Lembrando aquele pedido, mandem um comentário de vocês, vamos participar. Se você assistir aí alguma corrida neste final de semana que não seja uma das tops, que não seja a MotoGP, nem a Fórmula 1, nem a GP2, essas categorias vão ser discutidas lá no Café com Velocidade, o podcast. Mas teremos aí GP3, teremos o Superbike retornando, teremos uma infinidade de categorias correndo neste final de semana que a gente vai comentar aqui semana que vem
Manda seus comentários, manda sua participação, vamos fazer junto este alta velocidade. Um abraço para todos e até lá!